não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Mas ninguém vai dizer que eles não tinham inteligência verbal. Então, a capacidade de percepção todos nós temos. A razão espontânea todos nós temos. Muitas pessoas que no plano da razão reflexiva não são grande coisa, tá certo? São muito boas no plano da razão espontânea. E a gente vê isso pela adequação entre as ações delas e a realidade. É isso? Então, por exemplo, às vezes não são nem pessoas, até animais têm isso. É isso? Uma vez eu estava conversando com um jogador de polo, e ele me disse o seguinte: olha, quem joga não é eu, é o cavalo. É ele que sabe onde está a bola, eu nunca sei. Tá certo? Então, fica até um animal pode ter isso, até certo ponto. Quer dizer, uma forma de razão espontânea o cavalo tem. Mas já falamos aqui da diferença entre humano e animal nesse aspecto, né? Mas a razão reflexiva, ela é um produto cultural altamente deficiente. Tá certo? E ela só funciona se estiver baseada em duas coisas. Primeiro, a riqueza verbal de cada um. E segundo, a razão espontânea. Na verdade são três etapas. A riqueza verbal, o universo de símbolos conservados na memória e por baixo disso a experiência da razão espontânea. Aí sim nós nos entendemos. Ou seja, nós nos entendemos não por causa da eficácia e clareza das nossas explicações, mas por causa da comunidade de experiências que nós temos no plano da razão espontânea. A qual experiência não chega a ser expressa, ela é no máximo insinuada. Então, isso quer dizer que se o sujeito não tiver, vamos dizer, uma compreensão suficiente da linguagem, das sutilezas da linguagem, das infinitas sutilezas da linguagem, tá certo? Ele vai tentar resolver tudo no plano da razão reflexiva, e é claro que só vai chegar a contradições. Porque a razão reflexiva é apenas o que você constrói com os seus próprios pensamentos. Ela, na verdade, ela te afasta do mundo. Quando você fala, nós funcionamos aí por abstração, abstração é separar uma coisa da outra. Quer dizer, a razão reflexiva é um instrumento absolutamente necessário, tá certo? Porque sem ele você não conseguiria sequer expressar, vamos dizer, as suas experiências não poderiam jamais entrar no tecido da experiência comum. Tá certo? Mas, por outro lado, é uma coisa muito perigosa, porque ela te fecha para a experiência real e te encerra dentro da experiência pensada, puramente pensada. Não é isso? E, mais ainda, ela tende a funcionar de maneira lenta, travada, extremamente problemática. Como você viu no caso do baralho, né? Onde a razão espontânea resolve o problema imediatamente, a razão reflexiva leva 10 vezes mais tempo. E, quando ela resolve, ela ainda não tem certeza.
ela fica em dúvida. Né? Isso quer dizer o seguinte: nós não podemos nos livrar da razão reflexiva, nós precisamos dela. Mas nós devemos policiar o funcionamento dela. Quando ela começa a ir parar muito longe da razão espontânea, você manda parar. Né? Agora, todo o nosso sistema educacional, tá certo, nos induz a esquecer a razão espontânea e a excitar a razão reflexiva o tempo todo. Então, ao ponto de que as pessoas preferem um erro que elas possam expressar verbalmente a uma verdade inexpressável. Mais ainda, preferem errar junto com os outros do que acertar sozinhas. Então, esse é exatamente o procedimento contrário ao do que eu estou tentando ensinar aqui. Vale mais você entender uma coisa realmente que você não pode explicar para ninguém do que você conseguir explicar para todo mundo e convencer todo mundo de uma coisa que está totalmente errada. Ora, a facilidade com que ideias erradas se espalham na sociedade, vocês já conhecem, todos vocês têm experiência disso. Não só ideias erradas, mas mentiras cabrosas. Porque aí você está lidando o quê? No plano do domínio verbal que uma pessoa tem sobre a outra. Tem gente que fala melhor, ou fala mais rápido, ou fala mais, tá certo? E que usa recursos cênicos mais persuasivos e todo mundo entra naquilo. Não é isso? O número de mitos, lendas e absurdidades nos quais se baseia a opinião pública hoje é uma coisa absolutamente assombrosa, assombrosa, assombrosa. As pessoas acreditam em cada coisa, que eu digo, mas é tudo história da carochinha. Né? Então, principalmente as crenças que as pessoas têm no que diz respeito ao que é científico. Coisas que as pessoas acreditam que são verdades científicas comprovadas. E praticamente tudo o que o cidadão comum acredita que é verdade científica comprovada não é nem verdade, nem científica, nem comprovada. Frequentemente é o contrário do que foi comprovado. E quando nós pegamos o material mesmo da ciência, a documentação, e vemos o que de fato foi discutido, qual foi a conclusão real, às vezes é uma coisa de você cair de costas. Porque é tão contrário à crença comum. Quer dizer, isso é uma experiência que vocês vamos dizer, algumas dessas falsidades circulantes, vocês já perceberam que são falsidades, mas tem muita que está na sua cabeça ainda que vocês nem suspeitam. Veja, o aprendizado da filosofia é um aprendizado de você se tornar independente, mais independente intelectualmente do seu meio social, quer dizer, da sua cultura em particular, através da abertura a outras culturas de outras épocas, tá certo? E através da abertura à realidade que se apresenta na razão espontânea. Quer dizer, muitas comunidades humanas, elas são como se fosse uma conspiração contra o universo. É como se assim, juntasse 10 pessoas e disseram, olha, agora por dentro nós só vamos acreditar no que nós falamos. Tudo o mais para nós é duvidoso ou é falso. Não é isso? Então, passa a existir para elas só aquilo que é patrimônio cultural reconhecido. E o resto é o universo que se dane. Tá certo? Então, o aprendizado da filosofia é o contrário. Você vai criar uma cumplicidade com o universo. Uma cumplicidade com a realidade que se apresenta na razão espontânea. E vai ser fiel a ela. Mesmo quando todo mundo diga o contrário. É claro que nós aqui, vocês têm a sorte de vocês poderem fazer isso também em comunidade. Vocês têm colegas, têm até grupos que se reúnem para assistir essa aula. Né? Hoje um deles ia transmitir a imagem, infelizmente não conseguiu uma transmissão boa, mas vamos ver se na próxima conseguimos. Então vocês estão fazendo isso em comunidade, vocês não estão sozinhos. Tá certo? Mas vocês imaginam como Sócrates ficou na hora que ele começou a perceber essas coisas.
começou a perceber umas obviedades que todo mundo negava, que todo mundo acreditava o contrário. E pela idade relativa em que ele começa o seu ensino público, você vê que durante muito tempo ele conservou aquelas coisas para si. Quando aparece Sócrates, né, nos diálogos platônicos, ele já é homem feito, ele tem uns 50 anos, uma coisa assim. Não é isso? Quer dizer, e ele não descobriu aquelas coisas naquele momento, ele já sabia antes. Então, quer dizer, houve um período, né, em que Sócrates dialogava com o universo sobre coisas que ele não poderia dialogar com as outras pessoas. Para dialogar com as outras pessoas, ele teve que criar um método para tornar gradativamente compreensível para aquelas pessoas as percepções que ele tinha tido, por assim dizer, pelas costas delas, sem que elas soubessem nada daquilo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.